Olá, quarto ano, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Peço licença para entrar na casa de vocês para mais um dia de aula. Hoje, sexta-feira, nosso último dia de aula da semana, não é isso? Qual a data de hoje? 10 de julho de 2020. Vamos lá? Inicialmente, vamos para a aula de artes, certo? Dando continuidade, né, com as obras de Paul Klee, agora na página 29, certo? Onde vocês irão representar o quadro dele, mais uma vez, né? Dando continuidade. Representando, viu? Vocês vão precisar de tinta guache. Eu sei que algumas pessoas vão sentir dificuldade, porque nem todos têm tinta guache em casa, né? Isso. Mas, assim que a mamãe puder, né? Ir comprar, ou o pai puder ir comprar, aí vocês fazem a atividade, tá certo? Ou então vocês podem até usar o lápis mesmo, né? Portanto, que tente representar da melhor forma possível, tá certo? Nessa obra de arte dele, né? Ele utilizou os tons de azul, né? A tonalidade azul, de diversas formas. O azul é considerado como uma cor fria. Deixa eu pegar aqui a tinta azul, tá? A tinta azul, né? Ou seja, a cor azul é uma cor fria. Então, nesse quadro, ele representou, né, as diversas tonalidades do azul, certo? Mas no de vocês irão utilizar, né, a tonalidade azul e também pode observar que tem o quê? Traços de roxo, de verde, claro, bem fraquinho, né? Então, vocês irão utilizar, certo? A tinta guache para fazer a atividade da página 29. Aguardo vocês. Vamos para a aula de ciências? Pronto, quarto ano, vamos dar continuidade, né, com nossa aula de ciências, hoje com o assunto sobre o solo, certo? O que é o solo? O solo é a terra onde a gente pisa, né? A areia, o massapê, né? O solo argiloso, arenoso, entre outros, né? Isso é onde a gente consegue tocar com os nossos pés, né? Então, veja só. O nosso planeta Terra é formado de 3 partes. Quais são elas? Vocês sabem? A crosta terrestre, o manto e o núcleo. Tia fez uma pequena demonstração, tá? Com massinhas de modelar, pode observar. Como se fosse o formato do nosso planeta Terra. Como assim? A parte interior da Terra, né? Vamos dizer assim. Essa parte amarelada é o quê? Como se fosse o núcleo. Pode observar no livro de vocês, como se fosse o núcleo, né? Que é a parte interior. A parte avermelhada é o manto que reveste o núcleo. E essa parte azul é como se fosse a crosta terrestre, certo? Então, são as 3 partes que é formada a Terra. E a litosfera, no caso, né? Que é a camada sólida da Terra, esta camada, né? É onde tem o solo. E como é o solo? O solo é onde a gente pisa, como eu já falei para vocês, né? É onde a gente consegue plantar, né? E assim por diante. Vamos continuar? Como falei para vocês, né? O solo é a camada superficial da litosfera, não é isso? E o subsolo está localizado aonde? Mais abaixo do solo. Que inclusive até outro dia na aula de ciência, mesmo dia falou o quê? Que tem pessoas que vai buscar água no subsolo, né? Cavando os poços e assim por diante. Então, tem o solo e o subsolo que fica mais abaixo do solo. Falei para vocês também como é formado o solo, né? O solo é formado de fragmentos de rochas, certo? À medida que as rochas vão se fragmentando, vai formando o solo. Essa fragmentação acontece, né? E as rochas podem se fragmentar de diversos tamanhos, tanto grãos maiores ou menores. A partir daí é onde vai formar também o tipo de solo que falei para vocês anteriormente: o arenoso, o argiloso e o misfério, né? O mífero, na verdade. Então, o arenoso lembra o quê? Quando a gente fala em areia, né? Arenoso, areia, né? Onde os grãos a gente pode sentir, pode ver. Se a gente colocar um grão de areia na nossa mão, a gente vai conseguir tocar e tirar um por um, né? Isso, a areia.
Já o solo argiloso, a gente não consegue tirar grão por grão. Por quê? Porque os grãozinhos são menores, a gente só consegue ver com uma lupa, certo? Mas essa fragmentação de rochas também pode originar-se de diversas maneiras. Por exemplo, as rochas podem ser magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas magmáticas, elas acontecem, né, devido ao resfriamento do magma, certo? De vulcões. Então, a formação das rochas magmáticas acontece, né, com o resfriamento dos magmas de vulcões. E para que servem essas rochas magmáticas? Elas servem para a construção de calçamentos, certo? Então, as rochas magmáticas, né, servem para o calçamento de ruas. E as sedimentares são construídas através de quê? Como é que se forma, né, as rochas sedimentares? Elas se formam com restos de rocha, no caso das magmáticas e das metamórficas. E tem como função, né, no caso ela serve para a construção civil, no caso do arenito. Já metamórficas, elas se formam através de restos de rochas sedimentares e magmáticas e serve para a produção de pias, de escadarias, certo? De mesas e assim por diante. Vamos ver agora sobre a erosão do solo. A erosão do solo acontece, né, principalmente com ações da natureza mesmo, como por exemplo o vento, certo? A chuva, mas o homem também ajuda nessa erosão, certo? Como acontece a erosão? A erosão deixa o solo desgastado, né? Quando tem um solo com erosão, dificulta para a plantação, certo? Para a construção de qualquer atividade nesse solo, certo? A erosão, ela tem diversas formas. Tem, por exemplo, a fluvial, né? A eólica. A fluvial é através de quê? Das águas dos rios, né? E lagos. É chamado de erosão fluvial. Já a erosão pluvial é através da chuva. E a erosão eólica é através da ação do vento. Mas tem diversos outros tipos de erosão. Vamos ver também sobre a erosão antrópica, que no caso é a que acontece pela ação do homem, né? Através do desmatamento, que o solo fica desprotegido, né? E termina acontecendo a erosão. E o que é que a gente pode fazer para evitar essa erosão e para preservar o solo? A gente pode plantar mais, né? Vocês já observaram que plantar bastante árvore ajuda em diversas situações? Ajudam bastante. E uma delas é na questão da erosão. Tendo bastante vegetais, já ajuda a não ter erosão. Além disso, também ver questões de técnicas agrícolas, certo? Que não seja tão agressiva ao solo. Planejar construções também, né? E utilizar o sistema de drenagem e reflorestamento, certo? Vamos ver agora sobre a questão dos tipos de solo. Os tipos de solo são os seguintes: o arenoso, o argiloso, o calcário e o umífero. O arenoso, como eu falei para vocês, né, no início da aula, ele possui o quê? Areia, que a gente pode tocar, pode separar os grãozinhos, né? Já o solo argiloso, ele possui os grãozinhos menores e a gente não consegue separá-los, né? Com isso, o solo arenoso se torna o quê? Permeável, ou seja, ele passa água com facilidade. Já o solo argiloso, ele é impermeável, porque como os grãozinhos são menores, eles estão bem juntinhos e a água não consegue escoar com facilidade, né? Então, ele é impermeável. Já o tipo de solo calcário, ele é um solo permeável. E também vocês sabiam que o tipo de solo calcário é onde retira para fazer o cimento, o gesso, entre outros? Olha que interessante. Agora, o solo umífero, ele é um solo bom para plantação, certo? Ele é aquela terra preta. Pode observar que nas praias, às vezes, pode ter algum tipo de vegetação. Claro, nem sempre, né? Mas pode ter que tenha algumas. Por quê? Porque se você observar, for cavar lá onde tem
aquela plantinha, aquele vegetal, na parte de baixo, onde está localizada a raiz da planta, aquela terra, ou seja, aquele solo é mais escuro. Por quê? Porque é um solo umífero, bom para a plantação. Todo solo umífero é ótimo para a plantação, é uma terra fértil, certo? Já, voltando, né, o solo argiloso, vocês já observaram quando a gente passa em um determinado local, quando chove, e fica todo alagado, aquelas poças de lama? Por quê? Porque ele é impermeável, a água não se infiltrou com facilidade, por isso que fica todo alagado, certo? Tia vai passar para vocês um link de apoio, onde vocês vão poder entender melhor, certo? Sobre o solo e os tipos de solo, certo? Vocês irão resolver a atividade da página 100 a 102, certo? Aguardo vocês.